Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e eu tenho, como sempre, uma mensagem espiritual do coração de Deus para a sua vida. Vamos ir direto ao assunto. Jonas, capítulo 4 e versículo 10. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira na qual não trabalhaste, nem a fizesse crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Vamos tirar algumas lições desse texto então. Começando. Jonas, nesse momento, está necessitando de cura interior. Ele está ferido. Ele precisa de restauração. Ele precisa ser restabelecido. Ele precisa se reencontrar. E enquanto ele faz pirraça, faz pouco caso, faz tempestade em um copo d'água, por Deus não ter destruído a cidade de Nínive como ele pensava, eu vejo algo aqui muito interessante. O Senhor, pelo contrário, em vez de confrontar ele pela sua rebeldia, em vez de chamar a sua atenção, em vez de rapidamente colocar ele no prumo, exortar ele, o que o Senhor faz? O Senhor faz nascer uma planta que sobe por cima da cabeça de Jonas, para que venha tirar então o seu enfado e a sua revolta e livrar ele do calor. Dá para você entender isso? E nesse momento eu acredito que Jonas fica vaidoso, porque ele estava rebelde, ele estava revoltado, frustrado, ele queria a destruição das almas, e Deus não agiu segundo ele imaginava, mas ele vê Deus criando uma planta que produz sombra para ele, ele fica vaidoso. Poxa, estou por cima da carne seca. Você já viu pessoas dizerem isso? Eu estou por cima da carne seca. E na verdade aqui na terra todos querem estar por cima, ninguém quer estar por baixo. Ninguém quer estar numa situação ruim, desfavorável. Todos querem estar por cima, numa situação boa, estando em um outro nível, tendo uma vida diferente de outros. Essa é a vontade das pessoas aqui na terra. Eles vivem a vida dizendo: a vida é um jogo de interesse. Tudo é dado em troca. Dá para você entender? Mas com Deus é diferente. Deus, ele não precisa desejar estar por cima. Ele sempre está por cima. E aquele que está acima de tudo, como diz em Efésios 1, 21, acima de principado, potestade, poder, domínio e todo nome que se nomeia. Aquele que está acima de tudo faz nascer uma planta acima da cabeça de Jonas, para produzir sombra para ele e o livrar do seu enfado. Então eu entendo aqui algo muito interessante. Aquele que está acima de tudo faz uma planta que cresce acima da cabeça de Jonas para produzir sombra para ele. E aquele que está acima de tudo está acima também das nossas revoltas, dos nossos conflitos, das nossas decepções, dos nossos dilemas. Ele está por cima de tudo. E aquele que está acima de tudo, ele também vai sempre criar situações que estejam acima do nosso entendimento para nos curar. É como diz em Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como eu disse no princípio, Deus poderia ter confrontado ele, exortado ele. Porém, como diz em Salmo 103:10, não nos tratou segundo os nossos pecados.
Jonas está rebelde. Deus poderia tratar ele segundo a sua rebeldia. Viu como que ele não nos trata segundo os nossos pecados? O que ele faz? Ele cria uma situação para trazer um renovo para Jonas e colocar ele de novo no caminho. Colocar inspiração nele de novo para ele continuar a sua trajetória anunciando a palavra. Quem sabe você está vivendo uma situação como essa. Está revoltado, está frustrado, está decepcionado, achando que Deus deveria fazer de um jeito, Deus fez de outro. Deus não está confrontando você, Deus não está exortando você rigidamente, Ele está criando uma zona de conforto rápido para te livrar do enfado e para que você tome um alento e continue a sua caminhada. Vamos ver aqui, então, tópico 2. Deus cria uma sombra. Nós sabemos que Jonas está amargurado, de cabeça quente, também está desviado da verdade. Então Deus cria uma zona de conforto rápida, transitória para o profeta e concede a ele uma sombra vinda de uma planta, coisa da terra. Prestou atenção? Cria uma sombra para ele vinda de uma planta. Isso é algo da terra. Mas agora pense bem, medite. Se Jonas estivesse fazendo a obra de Deus no Espírito, como está relatado em Gálatas 5:16, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se ele estivesse fazendo a obra no Espírito, direcionado, estivesse fazendo a obra de Deus com amor, com carinho, com atenção, se ele estivesse amando as almas, ele estaria usufruindo de uma outra sombra. É esta sombra que Deus tem programado para os seus aqui na terra. Ele estaria usufruindo de uma sombra do céu. Como assim, pregador? Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você faz a obra de Deus no Espírito, não revoltado, não de má vontade, não por obrigação, você está descansando na sombra do Altíssimo. Você está fazendo a obra, então, em paz. Deus queria que ele fizesse a obra em paz, sossegado, descansado. Porém, ele estava aí revoltado, decepcionado, amargurado. Ele não estava amando as almas. Ele não estava vivendo o seu chamado, estava fazendo por obrigação. E temos que fazer com amor, carinho, não por obrigação. Se você for em Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, aqueles que fazem a obra de Deus, como Jonas está fazendo nesse momento, com tristeza, com amargura, com insatisfação, revoltado, frustrado, decepcionado, com a forma de Deus agir, ele não vai receber galardão no tribunal de Cristo. Porque está lá em 2 Coríntios 5:10, é relatado que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para que cada um receba a recompensa. Não é um julgamento para quem vai para o céu ou quem vai para o abismo. É um julgamento de obras somente. Então, a sua obra e a minha obra vai se queimar naquele dia. Se eu fizer revoltado, triste, amargurado, não vale nada para Deus. Tem que ser com amor e com alegria. Por isso que diz em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos se Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Temos que a cada dia nos examinar. Outra coisa, esta pergunta aqui que eu vou fazer, ela é intrigante. O que te traz mais conforto e prazer do que o propósito de Deus para a sua vida? O que te traz mais prazer e conforto do que viver o propósito de Deus para a sua vida? Nós sabemos que Deus produziu uma sombra para Jonas, mas era transitória, passageira. Não confrontou ele diretamente, mas criou uma sombra para ele ali, se reerguer, tomar alento e continuar. Então, o que te traz mais conforto e prazer do que viver o propósito de Deus? Será que é a sombra do teu esposo? A sombra da tua esposa? A sombra da sua casa? A sombra do seu apartamento? A sombra dos seus filhos? O que te traz mais conforto? Agora Deus está nos confrontando, a cada um de nós. Tem pessoas que estão na sombra até hoje e não querem conhecer o propósito de Deus para a sua vida, estão rebeldes como Jonas, estão amargurados, tristes, revoltados, se recusando a fazer a missão, a exercer o teu chamado, se recusando a deixar que Deus venha então cumprir o propósito em suas vidas. Agora tem algo muito interessante.
vai chegar o dia e a hora em que teremos que sair da zona de conforto. Lembra-se da águia? A águia, ela, quando os seus filhotinhos nascem, ela prepara um ninho bem confortável, põe as águiazinhas ali. 3 meses ela fica dando comidinha na boca, tudo ali no conforto. Passou de 3 meses, ela joga lá do alto do penhasco as águiazinhas, desesperadas. Aí umas tentam bater as asas, não conseguem voar. Quando as águiazinhas vão cair no chão, ela vai lá e apara elas e leva para cima. Mesmo processo, até as águiazinhas aprenderem a voar. Vai chegar um momento, Deus está falando através desta mensagem, em que Deus vai requerer que nós venhamos sair da zona de conforto. Ele quer que nós venhamos ter uma atitude. As águiazinhas, mesmo de uma forma brusca, elas têm que ter uma atitude. Bate as asas, é difícil. Sai da zona de conforto, bate as asas, você vai ter que aprender a voar. Parece que eu vejo a águia dizendo para as águiazinhas, você vai ter que aprender a voar, não vai ficar só no ninho, não. Aprende a voar, sai da zona de conforto. E está chegando a hora que Deus está chamando muitos de seus ungidos que estão numa sombra de conforto para sair e buscar água. Dá para compreender? É momento de sair e buscar água. Lembra da mulher samaritana de João 4? Eu não vou falar dos seus conflitos que ela tinha com a sociedade. Eu só vou dizer que todos os dias ela saía da sombra da tua casa, percorria um longo caminho para buscar água no poço. Deus está dizendo para você, independente de sua religião, você é irmão e irmã em Cristo, você é simpatizante do Evangelho, você é de outra religião, sai para buscar água. Chegou o tempo de sair para buscar água, sai para buscar água, sai da zona de conforto. Tem chegado esse tempo. E quem é a água? O próprio Jesus. Ele mesmo disse para a mulher samaritana, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Mas agora, pregador, aonde está essa fonte? Jesus é água, mas aonde está esta fonte? Fala para mim. Esta fonte é a igreja que você congrega, é o ministério que você congrega. É lá do santuário que emana o poder para nossas vidas, é lá que é a fonte que nos abastece. Muitas das vezes nós queremos a vitória, mas nós não congregamos mais. Como está escrito em Hebreus 11:25, e não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros, quanto mais que se vê que se chega aquele grande dia. Queremos a vitória, mas não saímos da sombra do nosso lar, não saímos da sombra do nosso apartamento, não saímos da sombra dos filhos, não saímos da sombra do esposo, não saímos da sombra da esposa, para ir buscar água na igreja, no lugar que eu congrego, no ministério que eu congrego. E o Senhor vai tirar da zona de conforto, vai tirar da sombra muitos. E através dessa mensagem Ele está falando com você e comigo. É momento de buscar água. E eu quero dizer algo muito interessante para você. Cuidado, vigia. Porque Deus pode enviar um bicho e ferir aquilo que produz sombra, aquilo que produz conforto para você. Nós sabemos, se você ler o texto todo de Jonas, capítulo 4, que chega um momento que Deus envia um bicho e fere a planta e a sombra acaba para Jonas. Então ele tem que recomeçar, ele tem que continuar. Deus está requerendo de cada um de nós. Escuta uma coisa, a sombra é coisa muito boa, mas ela nos impede de ver o sol. Se nós ficarmos na sombra a vida inteira, na zona de conforto, não vai se cumprir Malaquias 4:2 na minha vida. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jonas precisava tomar na cabeça para acordar. Não é assim que as pessoas dizem? Toma, servo, levou na cabeça. Eu acho algo muito interessante aqui. Ele não estava amando as almas, Deus estava amando as almas e ama as almas. Ele queria que Deus destruísse a cidade com as almas. Quão fácil é eu destruir aquilo que eu não construí? Deus confronta ele, meu filho. Você teve compaixão de uma boboreira que você não criou, que você não adubou, não aguou. E eu não vou ter compaixão de 120 mil almas que não sabem discernir a sua mão direita da esquerda. Como é fácil eu destruir aquilo que eu não construí. Muitas das vezes nós destruímos famílias, lares, casamentos, projetos, propósitos, planos, desígnios. Destruímos amizades, destruímos vidas. Não fomos nós que construímos.
Foi Deus que construiu. É fácil eu destruir o que eu não construí. Muitas das vezes eu destruo até o propósito que Deus tem na minha vida. De que forma? Não atendendo o meu chamado nunca. Ficando na sombra. Ficando na zona de conforto. Muitas das vezes eu destruo até a minha própria vida. Porque Jonas disse: tira agora a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Toma consciência. Você tem um chamado. Deus está no controle. Sai da sombra, sai da zona de conforto. A jornada continua. Como ele disse para Elias, enviando um anjo com pão e água: levanta, porque muito longa será a tua caminhada. Longa será a tua caminhada. Sai da zona de conforto, sai da sombra. Deus quer te usar. Fique com essa mensagem no coração.